Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre taxas de juros. As taxas de juros têm várias propriedades que nós precisamos conhecer, saber como transformar taxas de juros em períodos diferentes e muitas outras coisas que nós vamos estar fazendo com a taxa de juros utilizando a metodologia dos juros compostos. Taxas de juros equivalentes. Muitas vezes nós estamos tratando de taxas de juros que estão em períodos diferentes. Então a gente pode falar de uma taxa de juros mensal e uma outra taxa de juros anual. Mas surge um problema a partir daí. Como é que nós fazemos para comparar esses dois tipos de taxas de juros? Então, se nós tivermos duas alternativas de investimento, uma que renda, por exemplo, 10% ao ano e uma outra rendendo 0,8% ao mês. Qual das duas alternativas é a mais interessante para o investidor? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa, é claro, saber comparar taxas de juros que estão em períodos diferentes. Ou seja, uma taxa de juros está ao ano, outra está ao mês. Mas como que nós podemos comparar esses números? Bom, então, as taxas de juros estão apresentadas em períodos diferentes. Então, a gente teria um período N1 e um período N2. Mas, apesar das taxas de juros estarem apresentadas em períodos diferentes, a gente sabe da fórmula dos juros compostos que o valor futuro é simplesmente o produto do valor presente por 1 mais I elevado a N. A partir daí, a gente pode utilizar essa informação para fazer a comparação das taxas de juros. Pois a gente sabe que a aplicação que, por exemplo, está expressa ao mês, a gente tem que o valor presente daquela aplicação vezes 1 mais a taxa de juros elevado a 12, por exemplo, porque um ano são 12 meses, elevado a 12, tem que ser idêntica ao valor presente da aplicação vezes 1 mais I, só que essa taxa agora ao ano elevado a 1. Então, a partir daí, a gente observa isso, que 1 mais a taxa de juros mensal elevado a 12 tem que ser igual a 1 mais a taxa de juros anual elevado a 1. Então, se a gente quisesse fazer um resumo, eu falei anual e mensal. Se a gente quisesse fazer de uma forma geral, apresentar essas fórmulas, a gente tem que o valor presente vezes 1 mais I expresso num certo período, que não sei qual é, pode ser mês, pode ser ano, semana, dia, elevado a um certo N, tem que ser igual ao mesmo valor presente vezes 1 mais a taxa de juros expresso num outro período, elevado a um outro N. Apesar de N1 ser diferente de N2, porque no caso quando a gente tratou de mês e ano, N1 era diferente de N2. Um é 12 e o outro é 1. Só que um é 12 meses e o outro é 1 ano. Então, apesar dos valores serem diferentes, o valor de um é 1, o valor do outro é 12. São números diferentes, mas no fundo eles são iguais. N1 a gente pode observar que é igual a N2, porque um é 12 meses e o outro é 1 ano. Então, para ilustrar a diferença entre essas taxas de juros, usando taxa de juro mensal e taxa de juro anual, vamos observar uma situação. Hoje o senhor quis fazer um investimento de R$1.000 com uma taxa de 12,5% ao ano. E o que você disse a ele? Eu disse que seria mais vantagem se ele fizesse uma aplicação com um juro de 1% ao mês. E ele acreditou? De início não. Ele achava que 1% ao mês daria assim um total de 12% ao ano. E o que você fez? Bom, eu provei para ele que não é um somatório. Peguei a calculadora, fiz uns cálculos na frente dele e disse que se ele aplicasse com uma taxa de 12,5% ao ano, no final ele teria que resgatar assim, R$1.125. E se ele aplicasse com a taxa de 1% ao mês, ele teria no final um total de R$1.126,83. Com certeza, isso dá um valor de mais ou menos R$1,83 de lucro. 44,50, 97,30. Coisa fantástica. Bom, então nessa situação nós vimos que existiam duas taxas de juros. Só que uma delas era representada ao mês e a outra ao ano. E muitas vezes fica um pouco complicado fazer uma comparação entre essas duas taxas de juros. A taxa
mensal era de 1% ao mês, a outra taxa era de 12,5% ao ano. Qual dessas duas taxas é mais interessante? Então, poderia existir uma dúvida aí no caso, qual é mais interessante, mas o Gustavo nos esclareceu qual delas seria a mais interessante para o investidor. Então, de acordo com o Gustavo, a taxa de 1% ao mês era superior à taxa de 12,5% ao ano. Então, o investidor, quando ele viu taxa de 1% ao mês, qual foi a ideia dele? A ideia foi pensar em juros simples. Quando a gente pensa em juros simples, a forma de conversão dos juros é, se a taxa é de 1% ao mês, ela vai ser de 12% ao ano. Ótimo, é bastante simples. Agora, quando a gente trata de juros compostos, não é assim tão simples, né? Só lembrando que a matemática financeira ela usa principalmente os juros compostos, né? Os juros compostos são muito comuns. Então, para a gente fazer a conversão entre essas taxas de juros, entre a taxa mensal e a taxa anual, a gente vai estar utilizando os juros compostos. Então, para a gente entender melhor a diferença e poder comparar as duas taxas de juros, vamos acompanhar essas contas. Nós já conhecemos a fórmula dos juros compostos. Aqui nós apresentamos ela, né, nós temos que o valor futuro F é dado pelo valor presente P vezes 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a N, que é o período de tempo da aplicação. Bom, então vamos utilizar essa fórmula para as duas taxas que nós temos. Então, usando a taxa de juros anual, então uma aplicação de um ano nós temos que o valor futuro vai ser igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa de juros ao ano elevado a 1. Né? Porque se a taxa de juros está ao ano, a gente tem que capitalizar apenas uma vez. Agora, observando abaixo, usando a taxa de juros mensal, nós temos o valor futuro F é igual ao valor presente P vezes 1 mais a taxa de juros ao mês, que está aí IAM, que é a taxa de juros ao mês, elevado a 12. Porque nesse caso, se a taxa de juros é mensal, em um ano nós temos que fazer um total de 12 capitalizações. E em cada uma dessas equações, o valor presente ele vai ter que resultar no mesmo valor futuro. Então, se foi aplicado R$1.000, o valor futuro vai ter que ser o mesmo, independente se foi usada a taxa anual ou mensal. Portanto, a gente vê que 1 mais a taxa de juros ao ano tem que ser igual a 1 mais a taxa de juros ao mês elevado a 12. Bom, então agora nós acabamos de ver como é que nós fazemos a conversão entre duas taxas de juros. A gente chegou numa equação que aí essa equação é uma igualdade e apresenta duas taxas de juros diferentes. Uma está apresentada ao ano, a outra ao mês. Tendo essa equação, que está vinculando as duas taxas de juros, nós podemos resolver agora o nosso problema e comparar as duas taxas de juros que nós tínhamos anteriormente, a taxa de 1% ao mês e a taxa de 12,5% ao ano. Vamos ver. Bom, então nós observamos aí que 1 mais a taxa de juros ao ano vai ser igual a 1 mais a taxa de juros ao mês elevado a 12. Então agora a partir daí a gente vai isolar a taxa de juros ao ano. Isolando a taxa de juros ao ano, simplesmente o 1 que estava somando de um lado da equação, ele passa para o outro lado da equação subtraindo. Então a gente tem que a taxa de juros ao ano é igual a 1 mais a taxa de juros ao mês elevado a 12 menos 1. Continuando, simplesmente substituindo o valor da taxa de juros mensal, a gente tem que a taxa de juros ao ano vai ser igual a 1 mais 0,01. Lembrem-se, a taxa de juros ao mês era de 1%. 1% é o mesmo que 0,01. Isso elevado a 12, depois menos 1. Fazendo as contas, nós temos que a taxa de juros ao ano é de 12,68% ao ano. Bom, nós pegamos então a taxa de juros ao mês e conseguimos transformar ela numa taxa de juros ao ano. Então nós vimos que com uma taxa de juros
de 1% ao mês, ou seja, o dinheiro rendendo 1% ao mês, ao final de um ano, ele não vai estar rendendo simplesmente 12%, como seria no juros simples. Ele vai render, na verdade, 12,68%. Bom, como nós estávamos com uma alternativa de investimento, era um investimento que tinha uma taxa de juros de 12,5% ao ano, a alternativa que nós temos da taxa mensal, que proporciona 12,68% ao ano, é mais interessante. Dessa forma, nós escolhemos a taxa de 1% ao mês. Essa é mais interessante do que a taxa de 12,5% ao ano, como Gustavo já tinha mostrado para a gente de outra forma. Os períodos de tempo mais usados. Bom, os períodos de tempo mais usados são ano e mês. Geralmente as taxas de juros são expressas nesse período de tempo, ou taxa de juro anual ou taxas de juros mensais. Apesar desses serem os mais utilizados, existem várias outras formas de nós representarmos a taxa de juros. Nós podemos representá-la ao dia, à semana, ao semestre, muitos outros períodos. O período que a gente quiser, a princípio, né? Mas existem os que são mais utilizados. Mas para a gente entender bem como fazer a conversão entre taxas de juros, vamos mostrar a conversão entre taxas de juros em vários períodos diferentes. Assim, tudo isso vai ficar mais claro para todos nós. Nós temos a conversão entre a taxa de juros ao ano e a taxa de juros ao semestre. Para que a gente possa fazer a conversão de uma taxa para outra, a gente tem que lembrar que um ano tem 2 semestres. Assim, a taxa de juros ao ano, para a gente converter, fica simplesmente 1 mais a taxa de juros ao ano vai ser igual a 1 mais a taxa de juros ao semestre elevado ao quadrado, né? Porque quando a gente capitalizar semestralmente, vamos ter que capitalizar 2 vezes para dar um ano. Agora, nós temos a conversão entre a taxa de juros ao ano e a taxa de juros ao trimestre. Lembrando que um ano tem 4 trimestres. Então, se a gente usar a taxa de juros trimestral, a gente vai ter que capitalizar 4 vezes. Então, 1 mais a taxa de juros ao ano vai ser igual a 1 mais a taxa de juros ao trimestre elevado a 4, pois foi capitalizado 4 vezes para dar um ano. Bom, entre a taxa de juros anual e mensal, a gente já tinha visto, né, que um ano tem 12 meses, então a gente tem que 1 mais a taxa de juros ao ano vai ser igual a 1 mais a taxa de juros mensal elevado a 12, porque mensalmente a gente vai ter que capitalizar durante 12 meses para obter o mesmo resultado que capitalizando apenas uma vez no ano. Bom, então nós podemos ver a conversão entre várias outras taxas e indo direto para a última, a gente tem que, para a gente converter entre a taxa ao mês e a taxa ao dia, a gente tem simplesmente que saber que um mês tem 30 dias. Então, capitalizando uma vez no mês, a gente tem 1 mais a taxa de juros ao mês, vai ser igual a 1 mais a taxa de juros ao dia, elevado a 30, justamente porque a gente precisa capitalizar 30 vezes para obter o mesmo valor que a gente obteve capitalizando apenas com a taxa de juros mensal. Bom, para que a gente possa continuar, possa entender um pouco mais a conversão entre as taxas, vamos analisar um exemplo. Um fundo de investimento está oferecendo 15% ao ano de remuneração. Sabendo disto, um empresário deseja investir por 10 meses. A taxa de remuneração equivalente ao período para essa operação será de... Bom, então nós vimos aí o empresário, ele vai aplicar num fundo de investimento que está proporcionando uma taxa de juros de 15% ao ano. Mas a questão, o problema é que ele não está aplicando ao longo de um ano. O período de tempo que ele vai aplicar os recursos são apenas 10 meses. Então, o objetivo dele agora é encontrar justamente isso. Qual que vai ser a remuneração ao longo de 10 meses? Então, a gente pode, para isso, utilizar a taxa de juros equivalente. Com a taxa de juros equivalente, a gente consegue fazer a conversão de uma taxa de juros que está apresentada ao ano para uma taxa de juros ao período de 10 meses.
Então, vamos observar como é que fica. Bom, então para fazer essa conversão, nós sabemos que o valor futuro, independente da taxa que a gente use, tem que ser igual. Então, o valor futuro usando uma taxa ou o valor futuro usando uma outra taxa, sempre a gente vai ter que chegar ao mesmo valor, né? E o valor futuro, utilizando a fórmula dos juros compostos, a gente sabe que é F, valor futuro, é igual a P, valor presente, vezes 1 mais I, taxa de juros, elevado a N, o período da aplicação. Bom, então a partir daí a gente vê que se F1 é igual a F2, então a gente vai ter que Então a gente vê que P vezes 1 mais I elevado a N1 vai ter que ser igual a P, também novamente, o valor presente, vezes 1 mais I2 elevado a N2. Então a gente tem duas taxas e dois períodos diferentes. Então, simplesmente salientando que o valor presente é o mesmo e a única diferença nas duas fórmulas é a taxa de juros e o período. A gente consegue fazer uma pequena simplificação mostrando, por fim, que a taxa de juros no período A vai ser igual a 1 mais a taxa de juros no período B elevado a NB sobre NA menos 1. Ou ainda que a taxa de juros no período B vai ser igual a 1 mais a taxa de juros no período A elevado a NA sobre NB menos 1. Bom, nós poderíamos fazer a conversão usando diretamente essas fórmulas, mas essas fórmulas elas são um pouco complicadas, então vamos fazer o procedimento um pouco mais passo a passo. A gente tem a taxa de juros anual. A primeira coisa que a gente pode fazer é achar a taxa de juros mensal. A gente já fez isso, converter entre taxa de juros mensal e anual. A gente tinha convertido de mensal para anual. Agora a gente vai fazer o contrário, converter de anual para mensal. E depois de feito isso, aí sim, nós vamos para o próximo passo, converter uma taxa de juros mensal para uma taxa de juros ao período de 10 meses. Então, simplesmente lembrando que a taxa de juros é de 15% ao ano. Então, a partir disso, nós vamos tentar encontrar a taxa de juros mensal. Vamos ver. Bom, nós sabemos que um ano corresponde a 12 meses. Então, um mês corresponde a 1/12 de um ano. Então, para converter as taxas de juros, a gente vai fazer isso. Então, uma taxa de juros mensal, a gente faria a composição da taxa de juros apenas 1/12 vezes. Então, a gente vai ter que a taxa de juros, que é justamente a taxa de juros mensal, ela vai ser igual a 1 mais a taxa de juros anual, que é 0,15, elevado a 1 sobre 12. Porque se a gente está com a taxa de juros anual, a gente tem que capitalizar 1/12 para assim obter a taxa de juros mensal. E por fim a gente subtrai 1. Fazendo isso, a gente vai chegar que a taxa de juros mensal é de 1,17%. Bom, então nós temos aí a taxa de juros ao mês. Ao mês a taxa foi de 1,17%. Agora o que a gente quer achar, finalmente, é a taxa de juros ao período. E que período é esse? É um período de 10 meses, foi o período que durou a aplicação. Para fazer isso, a gente tem que simplesmente saber que o período de 10 meses corresponde a 10 vezes um período de um mês. Então, fazendo isso, considerando, a gente vai ter que simplesmente, essa nova taxa de juros, a gente vai pegar a taxa de juros ao mês e capitalizar 10 vezes. Taxa de juros nominal e efetiva. Bom, então uma outra coisa que acontece com a taxa de juros é que existe uma outra diferenciação que são as taxas de juros chamadas de nominais e efetivas. Bom, mas o que é uma taxa de juros nominal e uma taxa de juros efetiva? Então, primeiramente, taxa de juros nominal. Então, como o nome diz, nominal, ela quer dizer que é simplesmente um nome e não é realmente o que está acontecendo de verdade. E a taxa de juros efetiva é aquela que efetivamente está ocorrendo. Estranho um pouco? É claro que, a princípio, sim. Então, existe uma taxa de juros que ela simplesmente vai apresentar um valor, mas que não tem um significado real. Existe uma outra, a gente vai converter e vai achar uma que tem um significado.
Então, muitas vezes, uma taxa de juros é apresentada num período de tempo, mas é falado que a capitalização ocorre num outro período de tempo. Então, existem taxas que se fala, por exemplo, essa aplicação rende 10% ao ano com capitalização mensal. Quando se fala isso, a taxa é dada num período de tempo e a capitalização num outro período de tempo, então o que acontece é que essa taxa ela é uma taxa nominal. Se ela é uma taxa nominal, ela não tem tanta utilidade para a gente, porque a gente quer saber o que realmente está acontecendo com a nossa aplicação. Então, a partir dessa taxa nominal, nós precisamos encontrar uma taxa de juros efetiva. Então, todas as taxas de juros que a gente trabalhou até agora, a gente estava trabalhando sempre com taxas de juros efetivas. Mas agora a gente vai ver isso, esse novo conceito, taxa de juros nominal. Então, para a gente entender melhor, vamos considerar um exemplo com números, com taxas, onde a gente vai poder entender melhor o funcionamento disso. Então, vamos considerar para isso a caderneta de poupança. Então, vamos considerar que a caderneta de poupança ela tem uma remuneração que é de 6% ao ano mais TR. TR é a taxa referencial, é uma taxa. Mas nós vamos simplificar esse exemplo e vamos considerar apenas o seguinte, porque o que rende a caderneta de poupança? 6% ao ano mais TR com capitalização mensal. Com isso, a gente já vê que essa é uma taxa de juros nominal. Então, para simplificar, agora a gente vai ignorar a TR, a taxa referencial, e vamos considerar apenas que a caderneta de poupança esteja remunerando a 6% ao ano com capitalização mensal. Bom, a primeira coisa que a gente faz é encontrar a taxa de juros mensal efetiva. Para fazer isso, a gente simplesmente divide a taxa de juros pelo número de vezes que ela vai ser capitalizada. Então, como ela é uma taxa de juros ao ano e vai ser capitalizada ao mês, então a gente tem 12 meses. Então, 6% dividido por 12 dá 0,5% ao mês. Então, a gente achou a taxa de juros mensal e essa é uma taxa de juros efetiva, porque ela está no mesmo período de tempo que a capitalização. Agora, na sequência, a gente tem a taxa de juros anual efetiva. Então, lembrando que se a gente já tem a taxa de juros mensal, para conseguir a taxa de juros anual, a gente simplesmente faz a equivalência das taxas de juros. 1 mais a taxa de juros ao ano é igual a 1 mais a taxa de juros ao mês elevado a 12. Então, a taxa de juros ao ano é igual a 1 mais a taxa de juros ao mês elevado a 12 menos 1. Substituindo o valor da taxa de juros ao mês, que é 0,5% ao mês, a gente obtém uma taxa de 6,17% ao ano. Nós vimos, então, que um investimento, como a caderneta de poupança, que esteja pagando uma taxa de juros de 6% ao ano, com capitalização mensal, então a gente está trabalhando com uma taxa de juros nominal. Esse 6% é uma taxa de juros nominal. A gente tem que encontrar a taxa de juros efetiva. E a taxa de juros efetiva desse investimento é de 6,17% ao ano. Então, essa taxa de juros nominal, ela é uma coisa assim, um pouco estranha, porque ela não tem um significado real mesmo. A única coisa que a gente usa ela é simplesmente para encontrar a taxa de juros efetiva. A utilização da taxa de juros nominal é essa. A gente tem sempre que encontrar a taxa de juros efetiva, aí sim a gente vai saber o que vai acontecer com o nosso capital. Então, um capital aplicado a uma taxa de juros de 6% ao ano com capitalização mensal, se for R$100, ele não vai se transformar em R$106, mas sim em R$106,17. Taxa de juros acumulada e taxa de juros média. Bom, então a taxa de juros ela costuma variar ao longo do tempo. Então, esse mês a taxa de juros é uma, mês que vem a taxa de juros é outra. Então, a taxa de juros, o costume dela é variar. A gente não sabe quanto ela vai ser ao longo do tempo. A gente conhece as taxas de juros passadas, mas não as taxas de juros futuras. Então,
quando a gente vai estudar as taxas de juros, muitas vezes a gente tem que fazer algumas considerações justamente para observar, entender melhor as taxas de juros, apesar de toda a sua variação. Então, para entender, a gente tem duas outras taxas que a gente considera. Sempre que a gente tem uma sequência com várias taxas de juros diferentes, a gente vai fazer duas coisas. Primeiramente, a gente pode achar o que é chamado de taxa de juros acumulada. Bom, a taxa de juros acumulada é simplesmente uma composição de várias taxas de juros. Então a gente sabe, por exemplo, a taxa de juros mensal ao longo de 12 meses. E de repente ela não foi a mesma, cada mês ela foi um valor diferente. A gente aprendeu a fazer uma conversão entre taxas de juros, mas a taxa era uma só ao longo de todo o período. Mas quando essa taxa varia, a gente vai ter que acumular a taxa. Então a gente faz algumas continhas para descobrir a taxa acumulada. Ou seja, a gente tem 12 taxas mensais e a partir dessas 12 taxas mensais a gente consegue descobrir quanto é que foi a taxa de juros anual. Para a gente ter um bom entendimento, vamos analisar esse exemplo. O empresário aplicou seus recursos nas ações de uma empresa que está listada na Bolsa de Valores. Estes recursos ficaram aplicados pelo período de 2 meses. No primeiro mês, o valor dessas ações dobrou. Portanto, a taxa de juros deste investimento foi de 100% ao mês. No mês seguinte, o valor dessas ações caiu à metade. Assim, a taxa de juros proporcionada neste segundo mês foi negativa, menos 50%. Portanto, no período de 2 meses, o valor dessas ações variou e voltou ao seu valor original. Bom, acabamos de ver que esse empresário ele investiu em ações. Ele investiu e ela rendeu, no primeiro mês o rendimento foi de 100%. Puxa, ele ficou extremamente encantado com isso. Mas, logo no mês seguinte, apresentou uma rentabilidade negativa de menos 50%. Então, a questão que surge é justamente tentar calcular uma taxa de juros que represente isso, o que aconteceu ao longo de 2 meses. Então, no primeiro mês, aumentou 100%. No segundo mês, caiu 50%. É interessante a gente observar que se subiu 100%, então dobrou, depois caiu 50%, então caiu a metade. Dobrou, caiu a metade, retornou exatamente ao valor original. Então, ele aplicou no investimento que dobrou e depois retornou ao valor original, né? Então, se de repente ele tivesse vendido as ações 1 mês antes, ele estaria contente, né? Mas ele não fez, continuou e ficou bastante insatisfeito com o resultado, porque o resultado dele foi 0. Se a gente fosse tentar simplesmente comparar esses dois valores para achar uma taxa média, como a gente faz no nosso dia a dia, a gente simplesmente soma 2 valores, divide por 2 e a gente encontrou a média. Só que quando a gente trata de taxa de juros, não é bem assim. Isso aí é um pouquinho mais complicado. A gente tem que utilizar algo que é chamado de média geométrica. É um conceito um pouquinho estranho. A gente está muito acostumado a calcular uma média que na matemática é chamado de média aritmética. Então existe média aritmética, média geométrica. Na média aritmética que a gente faz no nosso dia a dia, se a gente fosse fazer a média entre 2 valores, a gente multiplica, a gente simplesmente soma os 2 valores e divide por 2. Agora, na média geométrica, não. 2 valores, para a gente tirar a média geométrica entre eles, a gente faz o produto dos 2 valores, depois tira a raiz quadrada. Um procedimento um pouquinho mais complicado, né? Mas vamos analisar isso com a taxa de juros. Vamos ver. Taxa acumulada. A taxa acumulada vai ser uma taxa que está representando o que ocorre ao longo de 2 meses. Então, 1 mais a taxa acumulada vai ser igual a 1 mais a taxa no mês 1, vezes 1 mais a taxa no mês 2. Isolando a taxa de juros acumulada, a gente tem que a taxa de juros acumulada é igual a 1 mais a taxa no mês 1, vezes 1 mais a taxa no mês 2, menos 1.
Substituindo os valores nessa equação, a gente tem que a taxa de juros acumulada vai ser 1 mais 1. Observem que o rendimento é de 100% a rentabilidade, então 100% é 1. E a seguir a gente tem que a taxa de juros no mês 2 é de menos 50%, então observem o sinal de menos. Então fica 1 menos 0,50. E por fim a gente subtrai o 1. Conclusão, a taxa de juros acumulada é de 0% ao bimestre. Bom, então nós acabamos de ver que a capitalização acumulada é uma composição de várias capitalizações. Então, a capitalização acumulada, que é 1 mais a taxa de juros acumulada, é igual a duas outras capitalizações, que o dinheiro capitalizou durante 2 meses. 1 mais a taxa 1 vezes 1 mais a taxa 2. Para concluir, vamos observar o seguinte conceito. A taxa de juros acumulada conseguiu representar o valor do capital ao longo de 2 meses. Taxa de juros média. A taxa de juros média também é um conceito que as suas contas estão bastante associadas a uma taxa de juros acumulada, porque a gente sempre está, nesses 2 casos, considerando taxas de juros que estão variando ao longo do tempo. Para a gente calcular a média no nosso dia a dia, a gente soma 2 valores e divide por 2. No caso de taxas de juros, não é exatamente isso que a gente faz. O procedimento ele é um pouco mais complicado, né? A gente vai ter que fazer aquilo que é chamado de média geométrica. A média que a gente usa no nosso dia a dia é média aritmética, a gente vai usar média geométrica, que a gente multiplica os valores e depois tira a raiz quadrada. Então, apesar da média aritmética não ser o procedimento correto para a gente trabalhar com a taxa de juros, vamos calcular primeiramente a taxa de juros média para a gente ver qual é o número que a gente obtém e comparar esse número com aquilo que está acontecendo. Média aritmética da taxa de juros. A média aritmética a gente soma as duas e divide por 2. Então vai ficar 100 mais menos 50 dividido por 2. Isso fica 50 dividido por 2, que é simplesmente 25. Bom, então nós calculamos aí uma taxa de juros que era simplesmente uma média aritmética. Essa média aritmética deu 25%. Só que esse valor não tem muito significado, porque 25% ao mês não representa o que aconteceu. A gente viu que a taxa de juros acumulada ao longo de 2 meses foi 0%. Então o dinheiro aplicado e o resgatado tinham o mesmo valor. Agora a gente está obtendo uma taxa média de 25%. Essa taxa não está representando o que aconteceu, porque se a gente disser que em média rendeu 25% ao mês, em 2 meses teria rendido alguma coisa, mas na verdade não rendeu nada. Então o procedimento correto é sim multiplicar os fatores de capitalização, que é 1 mais I1 vezes 1 mais I2, e depois tirar a raiz quadrada. Vamos observar. Taxa média. 1 mais a taxa média ao quadrado é igual a 1 mais a taxa 1 vezes 1 mais a taxa 2. 1 mais a taxa média vai ser igual a 1 mais a taxa 1 vezes 1 mais a taxa 2 e tudo isso elevado a meio. Elevar a meio é o mesmo que extrair a raiz quadrada. Continuando, isolando agora a taxa média, a gente tem que a taxa média é igual a 1 mais a taxa 1 vezes 1 mais a taxa 2 elevado a meio menos 1. Substituindo os valores, a gente vai ter que é 1 mais 1 vezes 1 menos meio. Isso aí vai dar 2 vezes meio, que vai dar 1. 1 menos 1, 0. Portanto, a taxa de juros média é de 0% ao mês. Então, agora que a gente calculou a taxa de juros média, ela está representando o que realmente aconteceu. Está falando que, em média, o capital aplicado rendeu 0%. E por que a gente pegou 1 mais a taxa média e elevou ao quadrado? Porque a taxa média está representando o que aconteceu em média no mês. Então, em média, rendeu a taxa média. Então, fica 1 mais a taxa média, aí elevado a quanto? Quantos meses eu tenho que capitalizar? 2 meses. Então ficou 1 mais a taxa média ao quadrado igual ao produto das duas capitalizações.
taxa ao dia útil. Vamos considerar a taxa de juros ao dia útil, mais esse conceito da taxa de juros. A taxa de juros ao dia útil ela é muito utilizada nos empréstimos entre bancos, entre instituições financeiras. Quando um banco pega dinheiro emprestado de outro banco, ele tenta pagar o mais rápido possível. Então, no geral, as operações são feitas por dia, não são feitas mensalmente, ao ano, e sim por dia. E não somente ao dia, mas sim ao dia útil. Esse tipo de operação que é feita, geralmente é chamada de Certificado de Depósito Interbancário, cuja sigla é CDI. E muitas vezes o mercado chama simplesmente de DI. Então, DI é justamente esse empréstimo entre bancos. E existe uma taxa de juros associada a isso, inclusive muitos fundos de investimento pagam taxa DI ou taxa muito próxima do DI, que é justamente a taxa do Certificado de Depósito Interbancário, interfinanceiro, que é a taxa utilizada nesse empréstimo entre as instituições financeiras, entre bancos. O Brasil é um dos poucos países que utiliza a taxa ao dia útil. A maioria dos lugares, a maioria dos países utiliza simplesmente a taxa ao dia. Aqui nós temos esse costume, mas esse costume não é muito amplo, ele é simplesmente utilizado nas operações entre bancos, entre instituições financeiras. Quando o banco realiza uma operação com os clientes, no geral essas operações são realizadas ao dia e não ao dia útil. Então, na aula de hoje, nós vimos muitas coisas sobre a taxa de juros. Vimos que podemos converter taxa de juros entre períodos diferentes, taxa expressa ao mês, ao ano, e também podemos fazer várias considerações sobre as taxas de juros quando elas variam ao longo do tempo. Por fim, nós observamos que as operações entre bancos ocorrem utilizando a taxa ao dia útil. Para um bom aprofundamento dos seus estudos, para tirar qualquer dúvidas sobre as taxas de juros, temos duas referências, dois livros que vão poder ajudá-los. O primeiro é Matemática Financeira, Aplicações, Análise de Investimentos, do Carlos Patrício Samanez. A referência aqui no caso é o capítulo 3, cujo título é exatamente Taxa de Juros. Também, uma outra referência é o livro Cálculo Financeiro das Tesourarias, Bancos e Empresas, do José Roberto Securato. Nesse caso é o capítulo 2, cujo título também é Taxa de Juros. Esses dois livros têm exemplos e alguns exercícios, alguns resolvidos, e assim você pode observar alguma coisa a mais da forma como nós podemos trabalhar com a taxa de juros. Bom estudo!